Bom dia, gente! Salve Maria Imaculada e feliz domingo da Divina Misericórdia, que hoje nós comemoramos, né? É o segundo domingo depois da Páscoa, então este domingo, aliás, o primeiro domingo depois da Páscoa, então este domingo ficou definido, né, como a Festa da Misericórdia, a partir do ano 2000, pelo Papa João Paulo II, que também foi quando houve a canonização de Santa Faustina Kowalska, quem eu sou muito devota. E como é um dia muito especial, eu tenho 2 vídeos para trazer aqui no canal, que é este que eu estou fazendo agora, e mais um vídeo que vai ser ensinando vocês a rezar o Terço da Misericórdia, que eu percebi que eu ainda não tinha feito esse vídeo. Como assim? Eu ainda não tinha feito esse vídeo. Mas então vai ser 2, tá bom? Nós vamos ter 2 vídeos aqui neste domingo, e eu quero estar falando para vocês a respeito um pouquinho de um testemunho meu com a Divina Misericórdia. Vocês lembram da história de Jesus nas bodas de Caná, né? O milagre que ele fez. Comigo foi mais ou menos assim, só que não tem a parte do vinho, mas ele ajudou bastante. Glória Paula, no seu livro, diz que Deus e Nossa Senhora amam os casamentos, os matrimônios, né? Religiosos, claro, que eles amam os matrimônios. Então, eles sempre vão tentar ajudar o máximo possível para que a gente consiga se casar na igreja. E essa é a minha história, né, de hoje, é o meu testemunho. Eu estou aqui porque o meu marido é muito tímido para essas coisas e eu convidei ele para vir aqui e falar com vocês também, pelo menos ficar do meu ladinho. Ele não quis aparecer, tá? Então eu já digo logo que ele não está aqui nesse vídeo porque ele ficou com vergonha, mas eu tenho uma coisa aqui que vai mostrar, tipo, que vai representá-lo, que é uma foto, aliás, um lindo quadro que eu trago aqui para vocês, que é o quadro que nós ganhamos de casamento dos nossos primos e do nosso padrinho, que eu chamo ele de padrinho agora também, que ele é padrinho de batismo do meu marido, tá? Eles são portugueses, né? E nos deram este quadro de presente. Nossos primos, agora meus primos portugueses e meu padrinho português também, me deu este quadro. Mas eu não estou mostrando o quadro só por mostrar, é por causa que eu quero mostrar, falando a respeito de quadros, a respeito de uma coisa que me chamou muita atenção. Vocês podem ver aqui esse quadro, por favor, novamente. Observem as pétalas, brancas e vermelhas. Vocês vão entender o motivo que eu estou perguntando, que eu estou frisando essas pétalas. Nós temos aqui um outro quadro, que foi um presente da minha avó. Na verdade, o quadro não, porque a moldura eu peguei, mas a foto que está contida nela, que é muito importante e que é o centro aqui do nosso dia de hoje e desse vídeo que eu estou fazendo, que é Jesus Misericordioso. E reparem nas luzes, vermelha e branca, o sangue e a água. Então, essa foto com essas pétalas, que eu não sabia que ia cair, que eles iam jogar e tal, que tinha isso, né, preparado, foi uma surpresa para mim, como tudo no meu casamento, foi uma surpresa para mim, porque eu não planejei nada, gente. Foi Deus e Nossa Senhora, foi Jesus e Nossa Senhora que planejaram tudo. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Quando foi que nós começamos, né, a decidir sobre o casamento? Quando é um casamento fora do seu país, a gente tem muita burocracia para conseguir até chegar a se casar, passa por muitas etapas. E a gente teve muita dificuldade, teve muita papelada para trazer, por eu ser brasileira, né, não ser nem da União Europeia, para trazer para cá, para me casar no civil. E as igrejas católicas daqui só aceitam você se casar no religioso após o casamento civil. No Brasil eu creio que seja assim também. Antigamente não era, mas hoje em dia também é dessa maneira. E porque eu já fui professora de catequese adulta e eu tinha que falar para eles sobre isso, que eles precisariam se casar no civil para depois se casar no religioso. E aqui não é diferente. E nós resolvemos toda a papelada, conseguimos nos casar, né, no religioso, no civil, desculpa. Mas para se casar no religioso, gente, deu o que fazer. Foi muita dificuldade, muitas provações mesmo. E Jesus Misericordioso foi mesmo responsável para que esse casamento acontecesse. Ele usou os sacerdotes para mostrarem para mim que era ele que queria este casamento. Para vocês terem uma ideia, a data do casamento, por causa de quando nós chegamos lá em Portugal, para marcar o dia do casamento religioso,
eles falaram que a gente precisaria enviar os documentos do civil e a gente, sim, tudo bem, já está o casamento marcado para o civil e a gente vem para casar. Mas que data que a gente pode escolher? E foi super rápido, gente. Aqui na Bélgica tudo é muito burocrático. Lá em Portugal é tudo muito rápido. E eu até fiquei impressionada, porque eu já estava esperando eles falarem, vem aqui dia tal, e ficar me enrolando. Mas não, foi de imediato. Na mesma hora que a gente falou da data, já foi marcada. E aí o padre, né, que estava marcando a data, falou pra gente que antes da Páscoa era impossível, por causa das festas, né, da Semana Santa e tal, e a gente tinha viajado na Semana Santa, e que não dava, e que deveria ser após a Páscoa. Aí a gente falou, tudo bem, então pode ser. Aí, o quanto mais rápido, melhor, porque a gente queria casar logo no religioso, né, para não cair em pecado, essas coisas. E aí o padre falou pra gente, ou o sacristão, não me lembro bem, mas era da igreja, eu não me lembro bem se era o padre, gente. Mas aí ele marcou a data, né, e falou, vai ficar para o próximo sábado, porque eles não celebram aos domingos por causa das missas, né? Mas vai ficar para o próximo sábado. Eu, tudo bem, nós ficamos contentes, marcamos a data. E quando eu me atentei, depois que a gente saiu da igreja, essa é a segunda vez que eu tinha ido para Portugal, que eu já fui para lá 3 vezes, né? E a terceira foi para me casar. E aí eu me atentei, peraí, gente, o primeiro domingo após a Páscoa é o domingo da misericórdia. E eu vou me casar no sábado, que é um dia antes do domingo da misericórdia. E aí que eu me toquei, que data era essa? Até então eu não sabia, eu estava pensando em maio, pensando em outros meses, porque maio, mês das noivas, aquela coisa. E eu fiquei imensamente feliz quando eu soube essa data, porque para quem me conhece sabe que eu sou muito devota da Divina Misericórdia, que eu sou encantada com o Diário da Divina Misericórdia, com Santa Faustina Kowalska. Já li o diário 2 vezes, eu gosto muito mesmo, né, dessa devoção. Então, eu contei para os meus amigos e eles ficaram muito contentes, né? E em meio a tudo isso, a gente conseguia essas papeladas, tal, tá bom, a data tá marcada. Nós voltamos, né? E nessa volta eu não vou contar agora, porque já tem um testemunho que eu também contei tudo, gente, é a base de testemunhos. Jesus e Maria queriam mesmo que eu me casasse. E está num link que vai ficar aqui na descrição do vídeo, contando essa minha trajetória de marcar o casamento, né, e eu voltar para a Bélgica para pegar o resto da papelada que ia ser necessário e casar-me no civil. Mas isso eu não vou contar aqui, porque já tem esse link, se vocês quiserem ver, o link está aqui embaixo e vocês podem dar uma olhadinha também, que é uma linda história também, gente, de arrepiar, sinceramente. Então, voltamos para a Bélgica, né, consegui voltar para a Bélgica e quando chegou próximo, a gente se casou no civil e começamos a, então, já começar a recolher os documentos, né, para a gente conseguir se casar no religioso e levar tudo direitinho. Mas tem um prazo, né, tem uma data X que a gente pode levar, porque se passar dessa data, não dá tempo para eles levarem para a cúria, essas coisas. E aí, o tempo foi passando e as dificuldades foram aumentando ainda mais, né? A gente chegou no parlamento, não, na embaixada portuguesa, e eu precisava fazer a transcrição do meu casamento civil para que eu fosse considerada, né, para que fosse registrado em Portugal que eu era casada no civil também. Só que o que aconteceu? Eles não queriam liberar esse papel. Então, até então, eu era casada no civil, mas só que na Bélgica. Se eu fosse para Portugal, é como se eu não fosse casada. E aí, a gente precisava desse papel para fazer a transcrição em Portugal, e o homem disse que não ia fazer isso pra gente. Nós com todos os papéis lá na mão, e ele falou que estava faltando algumas coisas. E nós olhamos a lista, não estava faltando absolutamente nada. Tudo que eles pediram até pra gente pagar, a gente já tinha gastado muito dinheiro com isso, e na hora ele falou que não tinha jeito, que ele não ia dar o papel pra gente voltar após o dia 17, uma data assim. Só que esse dia ia ser depois que ia ser a data do meu casamento marcada lá em Portugal. E eu estava entrando em contato com um padre que estava pegando toda essa relação da nossa documentação, que estava por dentro da história do nosso casamento. Um padre bem jovenzinho chamado Padre Ângelo, português também. E ele ficou responsável pelo nosso casamento. E a gente se inscrevia por e-mail. E aí, quando eu percebi que poderia ficar tudo por água abaixo, né, tudo que a gente tinha marcado não ia dar certo, eu falei, Jesus, se é da vontade do Senhor que a gente se case, dê um jeito nisso, porque não tem o que fazer, a gente está com tudo na mão e eles estão dizendo que não dá certo, né? E eu comecei a ficar muito triste, eu pensei, gente, o meu pai marcou que ia para Portugal, como assim? Agora ele vai ter que cancelar o voo, já estava tudo programado. E
esse homem empatou a nossa vida e disse que não ia dar certo isso e que pra gente marcar outra data, porque não ia ter papel nenhum até essa data que a gente estava querendo. E eu pensei, gente do céu, como assim? Eu cheguei até aqui e Deus me ajudou até aqui, então Ele vai continuar me ajudando. Eu fiquei naquela fé que uma reviravolta ia acontecer e aconteceu mesmo. E depois, né, a gente foi na sexta-feira, contamos para um pessoal aqui sobre o caso e eles falaram, não, vocês voltam lá na segunda porque vocês têm direito a esse papel, isso é uma vontade do atendimento, vocês vão chegar lá e falam que se não forem atendidos vocês vão fazer um barraco lá na embaixada portuguesa. E eu não gosto desse tipo de situação de ter que fazer barracos, né? E aí eu pensei, tomara que isso não aconteça, que não seja necessário e que Deus ajude mesmo a gente, que a gente consiga dessa vez. E lá fomos nós de novo, né? Da outra vez. Porque da primeira a gente nem chegou a ser atendido. Quando chegou a nossa vez, eles falaram que não ia dar tempo. E quando a gente explicou o motivo, eles falaram que não dava para fazer. Nem deram muita atenção no nosso caso. E aí, na segunda-feira, nós fomos, o meu marido já chegou bem mais cedo, nós fomos lá e ele falou, olha, eu tô com esses papéis, vocês aqui me mandaram trazer isso, e se caso isso... E ele já ia começar, tipo assim, a dizer que ia fazer um barraco se caso eles não fizessem o que a gente estava pedindo, né? Porque nós estávamos no nosso direito. E eles falaram, não, peraí, só um instante. Vem esse senhor novamente, que disse pra gente que não, e quando nos viu falou, não dá pra resolver o caso de vocês e tal, tem que marcar outra data. Aí o Paulo, que é o meu marido, disse, nós já temos uma data marcada pro casamento, não tem como ser em outra data, tem que ser nessa, e se posicionou. E eu só fiquei calada, né, só ali rezando, só ali pensando, mas não dizia nada. Eu pensei, bom, Deus vai dar um jeito nisso, se é da vontade dele que a gente se case. E obviamente, né, Deus sempre quer que nós nos casemos na igreja. Então, ele não ia ter nada contrário a isso. Era alguma coisa mesmo tentando nos atrapalhar. E este homem pegou, né, a papelada toda que nós tínhamos lá, pegou a lista e falou, eu vou chamar a minha colega. E saiu e nos deixou sentados lá esperando. E a colega dele chegou e ele falou, olha, isso não tá certo, tá faltando alguns documentos aqui, não é? E ela olhou e disse, não tá faltando nada. Aí ele, mas como assim? Ele teve que fazer o documento pra gente, não estava faltando nada. E a própria colega, então ficou muito esquisito ele dizer que não na nossa frente, sendo que a mulher que trabalha lá também falou que sim, que a gente tinha direito a isso. E ele teve que fazer o documento. Ele fez com muita raiva. Ele estava com a cara fechada, ele estava, nossa, muito irado. E fez. E antes disso acontecer, dele ter feito e entregue esse documento pra gente na marra, sinceramente foi mesmo na marra, eu tinha escrevido para este padre, né, que eu estava me comunicando, que ele estava me perguntando, mas e aí, os documentos? Eu falei, padre, eles não querem dar os documentos pra gente, eu não sei o que fazer, acho que a gente vai ter que mudar a data. E este padre me aconselhou, não mudem a data, vocês vão lá, tentem, se vocês conseguirem, pode me trazer aqui até com uma semana antes, eu vou tentar segurar isso para entregar para vocês e para dar tempo. Reza, vamos rezar e tal. Eu achei muito legal a atitude dele, porque a gente viu que o padre estava querendo mesmo nos ajudar, ele estava mesmo preocupado com este sacramento, preocupado com os fiéis, né, que estavam mesmo dispostos a se casar na igreja, que hoje em dia não é muito fácil, a juventude não liga muito para isso. Então, eu acho que por ele ter visto aquela força de vontade nossa, ele falou, não, eu não desisto de vocês, tentem. E eu senti ali o próprio Cristo falou, dizendo, né, não desista porque eu estou com vocês, porque eu vou ajudar vocês. Quem manda nisso sou eu, né, não é nenhum embaixador, não é nenhuma embaixada, não é nada disso, não é o governo. Quem decide sou eu. E quando ele disse isso, me deu uma injeção de ânimo, eu comecei a rezar, né? Nós conseguimos essa documentação, eu falei para ele ficou todo contente porque eu tinha conseguido. E chegou o dia da viagem para Portugal. Nós compramos nossas passagens e fomos, né? E quando nós chegamos lá, eu ainda não podia viajar de avião, alguma coisa assim. Nós fomos de carro mesmo. E aí, quando nós chegamos lá, a minha sogra disse, olha, o padre falou para vocês deixarem só as malas de vocês aqui, já ir correndo para a igreja. E foi o que nós fizemos. A gente só pousou as malas lá e ela já pegou o carro, porque ela dirige, né? E levou a gente para a igreja. Chegando lá, a gente já com os documentos todos, chegamos no padre, ele, ai, que bom, todo contente, né? Porque a gente tinha chegado e deu tempo, né? E aí ele falou, não, a gente vai enviar isso com muita boa vontade, gente. Foi muito bonito. Todos os padres, porque este que a gente foi no final, que ele disse que queria falar
conosco, não era o mesmo padre com quem eu estava conversando via e-mails, né? Era outro, que também estava por dentro do assunto. E esses papéis tinham que chegar nas mãos deste padre que eu conversava por e-mail, para chegar nas mãos deste outro, para este outro enviar para a cúria. Então, assim se fez. A gente chegou lá, a gente até riu e falou, foi a primeira coisa que fizemos, assim como o senhor mandou. Só deixamos as malas lá e estamos aqui. E ele falou, nossa, foi muito bom vocês terem vindo, porque ainda dá tempo sim. Ele recolheu todos os nossos papéis, né, colocou numa pastinha e falou que ia enviar naquele dia mesmo para a cúria ou no dia seguinte no máximo. E assim, ele enviou e chegou o dia do nosso casamento, né? E nós conseguimos nos casar, nós tivemos... Nossa, foi muito bom o casamento, apesar de uma coisa triste que aconteceu, porque a madrinha de casamento, que seria a madrinha de casamento do meu esposo, faleceu um dia antes, 2 dias antes. Então, um dia antes do nosso casamento, nós estávamos no velório da que seria a madrinha dele, que é a madrinha de batismo dele, porque lá eles têm essa tradição da madrinha de batismo ser a madrinha também do casamento religioso, se o seu afilhado se casar na igreja. Então, teve que mudar, né, repentinamente os padrinhos. Foi uma tia nossa que é muito querida, que nós também gostamos muito, e um outro tio do Paulo também, que eu não conhecia, porque era da família do pai dele, e eu não conhecia assim muito a família do pai dele, era mais a família da mãe. E os meus padrinhos foram a minha tia Ritinha, né, que ela é irmã da minha sogra, e o meu cunhado, o Hugo. Então, né, nós nos casamos, teve essa parte triste, mas ao mesmo tempo eu rezei muito, né, por ela nesse dia. E o dia do nosso casamento foi um dia de alegria, mas ao mesmo tempo, por causa daquela lembrança, né, da falta de um ente querido, um dia de tristeza. Mas mesmo assim, não atrapalhou em nada, o nosso casamento foi muito bonito. O padrinho, né, que nos deu esse quadro aqui é o marido dela, e ele falou, ela gostaria muito que eu estivesse aqui vendo vocês, então por isso eu vim, tá, por causa dela, e depois tem um presente para vocês. Deu esse lindo quadro, ele e a filha dele. E eles, assim, apesar da dor, foram pessoas que encararam isso, assim, com muita maturidade, muito santamente. Eu achei muito bonito que eles falaram, não, isso acontece, né? Não se revoltaram contra Deus. E ela já estava doente, ela tinha câncer, creio que no sangue, uma coisa assim. E ela já sabia que não ia ficar aqui por muito tempo, mas ela achou que ia conseguir pelo menos ver o nosso casamento. Infelizmente, Deus quis que ela fosse antes, né? Deus sabe os motivos para que ela não sofresse como ela estava sofrendo. E assim foi. Nós conseguimos nos casar, né? E a gente vê muito a misericórdia de Deus nisso, porque se vocês começarem a ver o outro depoimento que eu tenho aqui no link, que eu falei que vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês vão conseguir entender antes disso, desde o início da história, para ver como Jesus e Maria queriam muito o meu casamento. E por que eu estou dizendo Maria também, se aqui eu só estou falando de Jesus? Porque vocês vão entender no outro vídeo que está na descrição também, que vocês podem estar dando uma olhada. Eu já publiquei, mas tem muita gente que ainda não viu, pode ver de novo. E o meu casamento também foi filmado, né? E eu coloquei no YouTube por causa que eu não conseguia passar por e-mail, era muito pesado o vídeo, né? Meu cunhado filmou todo o casamento, do início ao fim. Então, se vocês quiserem ver também, tem os links que eu vou deixar na descrição também do meu casamento. Foi um casamento muito bonito, uma igreja muito linda, que é a Sé de Lamego, que é a cidade do meu marido. E ao mesmo tempo muito simples, foi aquela simplicidade, mas aquela coisa que a gente via mesmo, que as pessoas que estavam lá queriam mesmo estar ali, queriam mesmo o nosso bem. Foi muito, muito bonito. Então, esses 2 quadros, né, eu tenho assim com muito encanto e guardo mesmo com muito carinho. Este fica no meu quarto, das pétalas, e o de Jesus Misericordioso que fica na sala. Um recado que eu quero deixar aqui para vocês, gente. Sempre que vocês tiverem algo que vocês sintam que é a vontade de Deus, mas que tiver alguma coisa atrapalhando para que aconteça, peça a Jesus Misericordioso para que derrame o seu sangue e a sua água nessa situação, na vida de vocês. Porque pode ser que isso que esteja acontecendo é só para atrapalhar, mas que seja sim plano de Deus. Se não for, Deus afasta, mas se for da vontade de Deus, Ele vai fazer com que siga em frente e vocês vão conseguir sim realizar os seus objetivos. Isso não é só para um casamento, isso é para a vida, né? Para qualquer coisa. Eu sempre posso contar com Jesus Misericordioso para muita coisa na minha vida.
teria muitos outros depoimentos, né? Só que acontece tantas coisas na nossa vida que a gente não se lembra para estar contando. Mas sempre que tiver uma coisa muito legal que acontecer comigo aqui, eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Então confiram aí os links que eu vou deixar na descrição, que são do casamento e deste belo testemunho, né, de como tudo começou. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz Domingo da Misericórdia e até o próximo vídeo que eu vou estar postando hoje mesmo, né? Ensinando vocês a rezarem, para quem ainda não sabe, o texto da Misericórdia. Salve Maria! Salve Maria novamente, gente. Eu, por causa da empolgação, me esqueci de falar algumas coisas. Eu estava revendo o vídeo que eu fiz e tem uma observação. Eu não foi na Semana Santa para Portugal. Nós fomos a primeira vez que eu fui a Portugal na Semana Santa, por isso que eu me confundi. Da segunda vez que foi para marcar a data do casamento, nós fomos em janeiro, o nosso casamento foi em fevereiro, e o casamento civil, né, em fevereiro, e o casamento religioso que foi no dia 7 de abril, né, que foi um dia antes do Domingo da Misericórdia. Então nós fomos marcar a data em janeiro e casamos em fevereiro no civil, para só em abril a gente conseguir, após a Páscoa, se casar no ano de 2018, que conseguimos nos casar no religioso, tá bom? Então é isso, para não ficar um mal entendido. E uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Durante toda essa trajetória, eu fiquei muito comovida, né, com isso, pensando que a mesma dificuldade que eu tinha, outras pessoas também teriam, e que talvez elas também tinham o sonho de se casar na igreja, mas que não conseguiam, né, porque o Estado dificultava as coisas para elas, ou então elas não tinham dinheiro, ou qualquer coisa dificultasse as coisas para elas. E eu, em meia oração, pedia para mim, por mim e pelo meu marido, e por outros casais que estivessem nessa dificuldade, que Deus conseguisse ajudá-los. Conseguisse não, Deus consegue, né? Mas que Deus os ajudasse, para que eles conseguissem também se casar no religioso como eu. E até então, a paróquia que eu frequento aqui não estava tendo casamentos comunitários. E eu rezava muito pedindo para que essas pessoas, as que estivessem aqui na Bélgica mesmo, conseguissem se casar no religioso, porque isso é muito importante. Muita gente falava para mim, vocês estão tentando, eu ainda não consegui. Me dava mesmo um pesar, uma compaixão mesmo de saber que a pessoa não tinha conseguido. E às vezes até tinha tentado, mas desistiu porque viu que era muito difícil. E eu pensava, Jesus, me ajude e ajude também as pessoas, né? Maria, passa na frente e ajude também que outras pessoas, não só eu, consigam se casar na igreja, porque é da vontade de vocês. E agora, este ano de 2019, eu tive uma notícia que me deixou muito feliz e que eu não posso deixar de dizer aqui, porque também faz parte do testemunho, né? Até comentei com uma freira que ela ficou assim e me disse, nossa, então foi a mesma sua oração. Que vai haver um casamento comunitário agora, no dia 11 de maio, aqui na nossa paróquia, para as pessoas, né, que realmente já são casadas no civil, mas não têm condições de pagar um casamento religioso. Então vai haver o casamento comunitário dia 11 de maio. E dia 11 de maio é a data do meu aniversário. Então era isso que eu queria contar para vocês. Agora sim, salve Maria! Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pecados
é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior.